E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O silêncio que se instalou nos corredores do clube não é casual. Quando decisões consideradas simples deixam de avançar, o sinal de atenção se acende. E é exatamente isso que ocorre em relação ao futuro do guardião argentino, cuja permanência passou a gerar inquietação longe dos holofotes. Mesmo com diálogos avançados e expectativas alinhadas em etapas anteriores, o acordo segue estacionado. A ausência de formalização, que deveria ser apenas protocolar, transformou-se em um ponto sensível dentro do ambiente interno, criando interpretações diversas e alimentando um clima de desconforto velado. A cúpula administrativa sustenta que o momento exige foco absoluto na movimentação de atletas. O entendimento é que entradas estratégicas e possíveis saídas precisam ser resolvidas antes de compromissos considerados estáveis. Para os dirigentes, o cenário exige cautela e leitura fria do tabuleiro. Já do lado do profissional, a espera começa a pesar. Pessoas próximas ao camisa número 1 avaliam que o processo ultrapassou o limite do razoável. A percepção interna é de que os termos estavam consolidados, tornando difícil justificar uma paralisação tão prolongada sem explicações mais concretas. O contexto se torna ainda mais delicado diante do interesse externo. Consultas vindas do continente europeu chegaram à mesa, demonstrando que o desempenho recente não passou despercebido. Ainda assim, a escolha pessoal segue clara: continuar defendendo as cores que abraçou desde sua chegada ao país. A adaptação plena à cidade, a identificação com o ambiente e o reconhecimento vindo das arquibancadas pesam diretamente nessa decisão. Não se trata apenas de contrato, mas de pertencimento, continuidade e construção de legado em um cenário altamente competitivo. Internamente, a mensagem oficial tenta reduzir a tensão. A promessa é de retomada assim que o panorama mercadológico apresente maior definição. O discurso transmite serenidade, embora o compasso de espera siga causando ruídos difíceis de ignorar. O planejamento projetado envolve um vínculo estendido para além de 2027, com reestruturação financeira e visão de longo prazo. O arqueiro é visto como pilar técnico após atuações determinantes em momentos decisivos, especialmente em competições continentais. Enquanto isso, a indefinição permanece como pano de fundo. E, em situações como essa, o tempo deixa de ser aliado. Cada dia sem avanço adiciona novos capítulos a uma história que ainda está longe de seu desfecho, e que promete seguir movimentando bastidores, expectativas e debates intensos entre os torcedores. O estilo de jogo do goleiro argentino vai muito além das defesas convencionais. Sua leitura antecipada das jogadas permite cortar cruzamentos com precisão cirúrgica, reduzindo drasticamente o perigo dentro da área. A tomada de decisão rápida transmite segurança ao sistema defensivo e faz com que a linha de zaga atue de forma mais agressiva, sabendo que existe respaldo constante atrás. Outro ponto que chama atenção é o controle emocional em situações limite. Em confrontos de alta pressão, especialmente partidas eliminatórias, o arqueiro demonstra frieza incomum, mantendo postura firme mesmo diante de estádios hostis ou momentos de instabilidade coletiva. Essa capacidade de permanecer lúcido quando o cenário exige nervos de aço tem sido determinante em jogos grandes. Com os pés, apresenta evolução clara e funcional. A saída de bola não se resume a afastamentos longos sem direção, a critério, escolha consciente de alvos e participação ativa na construção desde trás. Esse comportamento encaixa perfeitamente em equipes que priorizam posse e organização, transformando o goleiro em peça integrada ao modelo tático. Por fim, o comando da área é um diferencial silencioso, porém decisivo. A comunicação constante orienta posicionamentos, ajusta coberturas e antecipa riscos antes mesmo que eles se concretizem. Trata-se de um perfil que não apenas reage às finalizações, mas influencia o jogo de forma contínua, elevando o nível coletivo e reforçando sua condição de referência técnica dentro do elenco. Diante desse cenário de indefinição, a nação rubro-negra passa a ocupar papel central no debate. Para você, torcedor do Flamengo, a diretoria deveria acelerar a renovação e encerrar qualquer margem para dúvidas,
Ou a estratégia de aguardar o desfecho do mercado faz sentido neste momento decisivo da temporada? Na sua visão, a permanência do goleiro deve ser tratada como prioridade máxima, independentemente do contexto financeiro e das movimentações externas. Ou o clube pode correr o risco de esticar essa negociação sem comprometer o planejamento esportivo e o ambiente interno do elenco. Outro ponto que merece reflexão é o valor simbólico dessa renovação. Manter um jogador identificado, decisivo em partidas grandes e respeitado no vestiário fortalece a relação com a torcida ou a diretoria precisa agir com mais frieza, mesmo que isso gere ruídos e desgaste com o público? E você, aprova o projeto de longo prazo desenhado para o goleiro ou acredita que o Flamengo deveria avaliar novas alternativas no mercado, antecipando cenários futuros? Deixe sua opinião, participe do debate e diga o que a nação espera para o próximo capítulo dessa história que segue em aberto. Fala, torcedor do Mengão! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O que parecia apenas mais uma final marcada por emoção e tensão ganhou contornos ainda mais explosivos nas últimas horas. Novas imagens inéditas, que não haviam sido exibidas durante a transmissão oficial, começaram a circular e reacenderam um debate que jamais esfriou entre os torcedores. O Flamengo teria sido diretamente prejudicado por decisões da arbitragem na final do Mundial Intercontinental. Os registros surgem como uma verdadeira bomba, levantando questionamentos profundos sobre o que realmente aconteceu naquela noite histórica. As imagens mostram ângulos alternativos de lances cruciais da partida, especialmente aqueles que antecederam decisões determinantes para o resultado final. Em um deles, a ausência de uma marcação clara a favor do Flamengo chama a atenção até mesmo de analistas mais cautelosos. O que antes era tratado como interpretação agora ganha novos elementos visuais que fortalecem a tese de erro grave e, para muitos, irreversível, da arbitragem. Especialistas em arbitragem e ex-árbitros, ao analisarem os novos registros, apontam inconsistências evidentes entre o protocolo do VAR e as decisões tomadas em campo. A principal crítica recai sobre a falta de revisão detalhada em lances decisivos, algo que contraria o próprio discurso de transparência e justiça que a tecnologia prometia trazer ao futebol mundial. A sensação que fica é a de que o Flamengo não teve as mesmas garantias oferecidas em outras finais de grande porte. A repercussão foi imediata nas redes sociais. Torcedores rubro-negros passaram a compartilhar os vídeos de forma massiva, utilizando termos como escândalo, assalto e manipulação para definir o episódio. Personalidades do futebol, ainda que com cautela, também começaram a se manifestar, reforçando que as novas imagens colocam a final sob uma nova perspectiva e abrem espaço para um debate que vai além do clubismo. Mesmo sem possibilidade de reversão do resultado, o episódio deixa marcas profundas. As imagens inéditas não mudam o placar, mas fortalecem a narrativa de injustiça e alimentam a indignação de uma torcida que acredita ter sido privada de um título histórico. Para o Flamengo, fica o sentimento amargo, para o futebol, a obrigação de encarar de frente mais um capítulo que coloca a credibilidade das grandes decisões internacionais em xeque. A tensão aumenta ainda mais quando se observa o silêncio das entidades responsáveis diante da repercussão das imagens. Até o momento, nenhuma explicação oficial foi apresentada para justificar por que aqueles ângulos não foram utilizados durante a decisão em campo. Para a torcida do Flamengo, essa ausência de resposta soa como conivência e amplia a sensação de que algo foi deliberadamente ignorado em um dos jogos mais importantes da história recente do clube. Outro ponto que provoca revolta é o timing em que as imagens vieram a público. Por que somente agora? Por que não no calor do jogo, quando ainda havia margem para correção? A pergunta ecoa entre os torcedores como um golpe duro. Se o VAR existe para corrigir injustiças claras, qual foi o critério adotado naquela final? A dúvida corrói a confiança no sistema e faz muitos questionarem se todos realmente jogam sob as mesmas regras. Dentro do clube, o clima também teria sido de indignação nos bastidores. Pessoas ligadas ao elenco relatam que jogadores ficaram abalados ao rever os lances, sentindo que o esforço de uma temporada inteira pode ter sido desperdiçado por decisões externas ao jogo.
A frustração não é apenas esportiva, mas emocional, um sentimento de impotência diante de um cenário que parecia já estar decidido fora das quatro linhas. Para a nação rubro-negra, resta a inquietação que não passa. Cada nova visualização dos vídeos reabre a ferida, reacende a raiva e reforça a sensação de injustiça histórica. O episódio transforma aquela final em algo muito maior do que uma simples derrota. Vira um símbolo de desconfiança, de revolta e de uma pergunta que seguirá martelando na cabeça do torcedor: e se a história tivesse sido diferente? Diante de tudo que veio à tona, fica a pergunta que não quer calar: qual é a sua opinião, torcedor do Flamengo? Você acredita que as novas imagens realmente comprovam um erro grave da arbitragem ou entende que, mesmo com as polêmicas, o resultado foi consequência do jogo? A nação rubro-negra, conhecida por sua voz forte, agora tem mais um motivo para se manifestar. Para você, o uso do VAR naquela final foi justo ou falhou justamente quando mais deveria funcionar? As imagens inéditas mudam sua percepção sobre o que aconteceu em campo ou apenas reforçam uma sensação de injustiça que já existia desde o apito final? Muitos torcedores afirmam que, com esses novos ângulos, ficou impossível ignorar o impacto direto das decisões da arbitragem no destino do título. Outro ponto que divide opiniões é a postura das entidades responsáveis. Você acha que deveria haver um posicionamento oficial, um pedido de desculpas ou até mudanças no protocolo após um episódio como esse? Ou entende que, no futebol, erros fazem parte do jogo, mesmo quando acontecem em finais históricas e de enorme repercussão mundial? Agora a palavra é sua, nação rubro-negra. Esse episódio deve servir apenas como combustível para a revolta ou como motivação para um Flamengo ainda mais forte no futuro? Deixe sua opinião, participe do debate e diga: o Flamengo foi roubado nessa final ou a história seguirá exatamente como foi escrita? Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.